Bom, voltando aqui da nossa segunda pausa, né, para ficar mais leve para vocês. É, Antes de falar um pouquinho da Reshinga e Mangue, eu quero só mostrar os números gerais, ok? Aquele diagrama da parte anterior ele falava de famílias como um todo. Eu vou trazer aqui alguns números gerais das floras, ó. 1.800 espécies, 1.000 espécies e 468. Dessas aqui, 1.900, 1.009, 1.800, 1.009 ocorrem na densa. É quase o mesmo número da mista, tá? E essas são exclusivas daqui. Aqui tem 60 exclusivas e aqui 279 exclusivas. Mas vejam que eu tenho 287 espécies, de um total de 2.200, ou seja, pouco mais de 10%, que ocorrem em todo o estado de Santa Catarina. Tá? São bem generalistas. E essa é mais ou menos a riqueza, a distribuição da riqueza no estado, né? Aqui fica mais fácil de comparar os números, né? Mas vejam que no litoral tem mais espécies, como eu já tenho chamado a atenção, e esse número vai diminuindo conforme se afasta. Aqui é um ponto fora da curva que tem muita parcela. A gente tem um parque aqui, a gente colocou mais áreas de estudo e por isso acabou inflando um pouco os números, tá? Mas há um gradiente, eu quero chamar a atenção, né? Que é o que o Leite vai falar e o que o Oliveira Filho e Fontes também vão falar, tá? Essa é uma análise multivariada que vai mostrar a distribuição das parcelas, né? Então aqui a gente reconhece aqueles grupos da densa, ó, aquelas altitudes, as altitudes da mista, e a FED do leste e a do oeste, né? Aquela mais do oeste do estado é mais próximo da mista. E como elas estão distribuídas, ó. Aqui estão os pontos de densa, tá? Restinga vem para cá, a mista vem para essa região aqui, e a estacional fica no meio do caminho. Por quê? Estacional ela teve muito contato com a densa e com a mista, então ela fica dispersa, né? Entre esses dois grupos, esse bolinho aqui. Inclusive, há registros de euterpiédulos na floresta estacional, tá? Hoje em dia tudo já foi cortado, nós não achamos mais nada, né? São registros históricos só, mostrando que havia conexão e troca de espécies entre a estacional decidual de Santa Catarina com a umbrófila densa. Tá? E aqui a gente vai olhar o que mais caracteriza elas, né? Então a gente tem frequência de geada, que é o FG aqui, né? Influenciando muito a mista, a umidade muito na densa, tá? E aqui amplitude de temperatura na estacional. Bom, os campos sulinos, né? Falei Mangue e Restinga, esqueci deste. Esses dados vêm do livro do Campos Sulinos do Valério Pilar, tá? O que eles mostram? E eu já falei também um pouco sobre isso, por isso eu vou ser um pouco mais curto, né? Que a gente tem uma mudança, né? Uma redução dos campos sulinos e um aumento das florestas, né? Esses registros palinológicos de Cambará do Sul, que é de onde veio aquele ponto ali, eles mostram que a floresta umbrofilamista, ou a floresta de araucária, está se expandindo, tá? Provavelmente ela esteve ausente aqui ó, no Planalto Nordeste do Rio Grande do Sul é, entre 42 mil e 11 mil anos atrás. Ela só começou a surgir depois disso. Tá? Então foi muito período de campo, ou seja, no período seco e frio. Essa vasta vegetação campestre né, que existe indica condições climáticas frias e secas no Pleistoceno tardio, e os dados sugerem que ocorriam repetidas geadas e temperaturas mínimas de menos 10 graus, tá, frequentemente, ou seja, não tinha vegetação arbórea, por isso que a gente encontra muita gramínea nesse período. Tá? A temperatura média foi provavelmente 5 a 7 graus mais frias do que atualmente, entre 26 mil e 17 mil anos atrás, tá? E na época do último máximo glacial. Né? E nesses sedimentos que eles estudaram, correspondiam a um período mais seco e frio, e se encontra grão de pólen de eríngium, por exemplo, que é uma aerocaulácea muito comum nesses campos abertos. Tá? Também se encontra bastante esporo de turfeira, né, de esfagno. Esses grupos eles são de áreas de banhado, né? Então eles existem quando tem uma certa condição climática que permite o acúmulo de água, tá? E aí sim, Restinga e Mangue, né? Restinga, Santa Catarina tem 460 quilômetros de litoral, não significa que a gente tem tudo isso de Restinga mais, né? E Restinga significa várias coisas, tá? É amplamente empregado na literatura brasileira para designar feições geomorfológicas costeiras, bem como depósitos litorâneos recentes e ainda um tipo de cobertura vegetal. É muita coisa. Quando o termo indica vegetação, é utilizado para designar as diversas comunidades vegetacionais ou zonas ecológicas que ocorrem sobre as planícies costeiras arenosas do Quaternário do Brasil. Pronto. É a vegetação que está sobre o quaternário, ou seja, o mar recuou, e sobre esse recuo fica areia, né? E ali a vegetação vai se estabelecendo. Então são vegetações muito jovens, muito novas, tá? Ela começa com uma vegetação de restinga de duna frontal, né? Como essa daqui. Isso aqui, gente, é solo, não tem solo, na verdade, né? Areia. É areia recente, isso tudo depósito recente, no tempo geológico falando, né? 2, 3 mil anos, né? O CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, ele tem uma resolução para Restinga, a 261, e diz que Restinga é
o conjunto de ecossistemas que compreende comunidades vegetacionais, florísticas e fisionomicamente distintas, ou seja, não é só herbácea, né? Situadas em terrenos provenientemente arenosos, de origem marinha, fluvial, lagunar, eólica ou combinações dessas. Tá? Então, assim, é tudo aquilo que está sobre terrenos arenosos. Aqui só para mostrar umas fotos, eu tinha milhares de fotos, eu fiz um filtro, tá? Isso é Goodenia, uma Goodeniaceae. Uma flor muito bonita, zigomórfica, né? Bom, o que a restinga é, né? Forte ação dos ventos, do sal, e as copas acabam ficando todas uniformes, como vocês veem isso aqui na Praia do Ervino, né? Então o vento ele poda, né? Qualquer galho que tente sair muito assim do padrão, tá? E intensa insolação. Tanto que na areia ela aquece muito, né? E acaba limitando a presença de espécies. E essas plantas halófitas elas têm que ter adaptações, né? Para sobreviver a esse ambiente de vento constante, sol o tempo todo, não tem sombra, né? Não tem árvore para fazer sombra, é, e sol, vento e sal. Tá? Então imagine as adaptações que essas plantas vão apresentar. A gente fez poucos levantamentos em restinga porque não era o nosso objetivo no inventário florístico florestal, né? Restinga arbórea é quase raro, elas são mais belas aqui nessa região aqui. Eu fui fazer inclusive essa área. Então a gente tem só 4 pontos, mas a gente fez um levantamento da literatura, né? O Rambo indica 1.072 espécies de restinga no Rio Grande do Sul, é um número meio exagerado, tá? O Heides indica em Santa Catarina 956, e aqui tem outros números para trabalhos mais específicos, ok? Mas está aqui uma das principais características do solo, o neossolo, né? É basicamente arenoso, tá? Pela cor vocês podem ver areia com um pouco de matéria orgânica começando a se depositar em cima, que num futuro muito distante poderia formar um solo. Né? Muitas bromélias de chão, né? Herbáceas, tá? É muito comum esse tapete de bromélias nesse tipo de ambiente. Aqui algumas dunas da Praia do Ervino, né? Em São Francisco do Sul, dunas frontais. Tá? E eu vou trazer um pouco de informações do capítulo 9 do livro da Floresta Umbrafladense, o volume 4, onde a gente analisou as restingas. Tá? O Vester ele tem uma proposta meio estranha aqui de tipos de restingas. Tá? Ele foi adaptado pelo Falkenberg e dividiu elas em restingas herbácea arbustiva, de praias e dunas frontais, herbáceas subarbustivas de dunas inteiras, internas e planícies, e herbáceas subarbustivas de lagunas, banhados e baixadas. Tá? E por fim reconheceu restinga arbustiva e restinga arbórea. Tá? Com base nisso a gente classificou as nossas regiões. A vegetação de dunas frontais, né? A gente vai ter aqui espécies herbáceas. Reminea marítima, eu já falei sobre ela para vocês. Canavalha rosa é muito comum também. Oxypetron, que são trepadeiras. Então são plantas que crescem sobre a areia. Tá? A temperatura pode chegar a 60 graus no verão na areia. Tá? Então imagina a adaptação para essas plantas suportarem esse calor. E à noite são bem frias, porque perde rapidamente a temperatura, né? Então tem uma amplitude muito grande térmica. Né? Então esse tipo de ambiente, ó, Praia do Ervino. Tá? Aqui é um parque estadual, agora uma parte. Né? Então essas plantas estão nesse tipo de ambiente, elas ajudam a conter erosão de quando tem ressaca, né? Ou mares muito está muito violento, então elas ajudam a conter, só que é um ambiente extremamente estressante para ela, tá? Depois a gente vai encontrar as restingas herbáceas subarbustivas de praias e dunas frontais, que está logo na sequência, né? Logo acima da linha de maré, tá? Aqui ela tem um constante spray de água salgada, então elas constantemente recebem água do mar, o que é um problema, e é muito quente ainda, né? E muito expostas ao sol, que é esse conjunto que está aqui, ó. Tá? Então elas não têm mais problema de mar, de água salgada vindo com ondas, né? Mas tem aquela maresia constante chegando. Depois a gente tem a restinga entre dunas internas e planícies. Tá? Aqui já tem um desenvolvimento mais arborescente, algumas espécies, né? Clusia, Ocótia, Myrcia, tá? Então um conjunto de espécies mais arbóreas. Não era essa foto que eu queria mostrar, mas em alguns casos aqui, ó, entre dunas, com aquela vegetação, tá? E aqui, ó, nas planícies já um pouco mais desenvolvidas. Tá? Então já começa a desenvolver, mas vejam só, é areia. Aqui também, ó. Tá? Aqui, claro, eu acredito que teve uma roçada no passado, mas está aqui, ó, bromélias, né? E esses conjuntos de espécies mais arbóreas. Isso aqui a gente está a 200 metros do mar, tá? E um pouco quando ela se desenvolve um pouco mais, né? A gente vai ter a restinga arbórea, tá? Que é logo depois dessa arbustiva, onde tem um resquício um pouco maior de solo, tá? Então tá aqui, ó. Árvores finas, baixas, né? Subbosque muito denso ainda. E em alguns casos banhados são frequentes, tá? Quando se chega nessa região. Aqui está um deles, né? Onde a gente encontra um conjunto de espécies aqui específicos, tá?
Então, geralmente a gente vem de restinga, ela vai aumentando em estrutura, chega nessas regiões de banhado e depois começa a umbrófila densa de terras baixas. E por fim o mangue, né? Essa é a distribuição dos mangues no mundo. Aqui está um pouco grosseiro, mas ele vem mais ou menos até aqui em Florianópolis, tá? Ele não ocorre em todas as regiões do mundo, essa vegetação tipo mangue. São 3 espécies em Santa Catarina, tá? É um ambiente muito salobro. Eu falo de novo sobre eles lá na aula do Vale do Itajaí. A gente vai encontrar Laguncularia racemosa, que é essa daqui. Rhizophora mangle é bem interessante, ó. Essa é a semente, tá? Isso aqui é a raiz. Ela tem que tentar cair durante um momento propício para já fixar no solo. Se ela não fixar, ela vai parar no mar e eventualmente ela não consegue mais se encontrar, né? Que essa aqui caiu antes de germinar tanto, né? Então essa é a Rhizophora mangle. Tá? E a outra espécie é a Vicenia shaweriana soltando sal. Ó. Tá meio exagerado nessa figura, né? Mas enfim. Aqui está ela. Ela tem os pneumatóforos, né? Essas raízes aéreas para respiração. E aí vocês podem ir para a aula do Vale do Itajaí que eu já tinha postado antes, tá? Eu espero que tenha ficado um pouco mais claro sobre o que a gente vai encontrar ou encontra em Santa Catarina.